Olá, sejam todos bem-vindos ao Podeng AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha Eu sou a Marina Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos. e hoje nós vamos discutir o tema compostagem de resíduos e fertilizantes orgânicos. E o nosso convidado é o Marlúcio Milagres. Seja bem-vindo, Marlúcio. Adílio, muito obrigado pelo convite primeiro, tá? Marina, é um prazer estar aqui, tá? E é uma satisfação muito grande, né? Poder falar um pouquinho a respeito de tratamento de resíduos, né? Compostagem, produção de fertilizante orgânico, tá? E contribuir um pouquinho aí com a engenharia de uma forma geral, tá bom? Marlúcio, vai ser um bate-papo muito gostoso aqui hoje, né, com esse assunto importantíssimo. Para iniciar, gostaria de saber de você um pouco, de onde que você veio, né? Um pouco mais sobre a sua carreira, o seu trabalho. Você pode dar uma palhinha para a gente a respeito disso? Ué, claro. Bem, eu nasci em Senhora dos Remédios, né? Uma cidadezinha mineira aqui, pertinho de Barbacena, São João del Rei, e após terminar o segundo grau fui para Viçosa, fiz engenharia florestal lá em Viçosa e concluí o curso em 98. Né? Depois eu mudei para Belo Horizonte, fiquei uns 2 anos lá em Belo Horizonte, trabalhei um pouco no IF como supervisor do IF e em 2000 eu vim para Pouso Alegre, né, para acompanhar a implantação da duplicação da Fernão Dias. E para ficar aqui 10 meses. E estou aqui até hoje. Tá? Tem uns 25 anos já, sabe? Foi uma obra que tinha um contrato de 10 anos, de 10 meses e acabou se estendendo aí por uns 6, 7 anos. Né? Aí eu fiz a minha vida aqui. Né? Terminou a obra, continuei aqui. Né? A minha vida profissional foi toda voltada para as questões ambientais. Né? Durante a duplicação, eu fiscalizava as empreiteiras no que diz respeito ao cumprimento das normas ambientais vigentes naquela época. Depois que terminou a obra, eu continuei prestando serviço para várias empresas aqui da região, do sul de Minas, fora do estado também. Né? Aí montei um escritório de engenharia ambiental, que é a MG Ambiental, tá na atividade até hoje. Tá? E há uns 5 anos, eu montei junto com outras 2 pessoas a X3, que é uma empresa que trabalha com resíduos. Né? E de lá para cá eu tenho me dedicado então a esse tema, né? Ao tratamento de resíduos e produção de fertilizante orgânico. Né? A minha formação, né, igual eu disse, eu sou engenheiro florestal, que é a minha primeira graduação, mas depois também fiz engenharia ambiental, né, como segunda graduação, né, para me aperfeiçoar mais no conhecimento aí na área ambiental. Tá? A engenharia florestal ela tem um foco voltado para a agronomia, né? Antes do curso de engenharia florestal, antes de 65, era só engenheiro agrônomo, né? Então ele dominava, assim, a engenharia agronômica dominava todo o setor, né? De agronomia, inclusive florestal. De 65 foi criado o curso de engenharia florestal e o setor florestal passou então a ser de dedicação dos engenheiros florestais, né? Mas a base do conhecimento, né, da engenharia florestal é a mesma base do conhecimento da agronomia. Né? Então, por isso que eu fiquei muito à vontade de trabalhar com a parte de reciclagem, de tratamento de resíduos e produção de fertilizante orgânico. Tá? Muito bom. Marlúcio, nós vamos iniciar aqui nosso primeiro bloco e nós vamos falar um pouquinho sobre fundamentos e o contexto. Porque muitas pessoas também não compreendem, né, o que é uma compostagem. Então, você pode falar para a gente o que é a compostagem, qual a importância dela no contexto dentro da engenharia ambiental e agrícola? Ah, com certeza, né? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho a respeito assim do processo de compostagem e depois eu falo um pouquinho desse processo voltado para a agricultura. Né? Bom, a compostagem ela é um processo natural. Tá?
ela ocorre naturalmente na natureza. E não é novo esse processo, é desde quando surgiu a vida no planeta, né? O processo de compostagem, ele faz parte do ciclo da matéria, né? Então, os seres vivos, eles nascem, né? Seres vivos aí, vegetais ou animais, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Mas a matéria orgânica, né, e toda a matéria, ela está ali presente. E após a morte, na maioria dos casos, né, dos seres vivos, então ocorre o quê? Um processo de decomposição, né, um processo de degradação dessa matéria orgânica, né? Isso ocorre com a ação de micro-organismos, principalmente fungos, tá? É um processo, como eu disse, ele ocorre naturalmente. Então, numa floresta, tá, lá está ocorrendo, nesse momento, compostagem de resíduo, ou compostagem da matéria orgânica, tá? É um animal que morre, é uma árvore que morre, é uma folha que cai no solo, né? Tem a ação dos micro-organismos ali e vai degradar a matéria orgânica, tá? Essa degradação da matéria orgânica, ela mineraliza, né, toda a composição da estrutura dos vegetais e dos animais. E vão disponibilizar esses nutrientes, né, carbono, nitrogênio, fósforo, magnésio, para as plantas, né, como nutrientes para novas plantas crescerem, né? Então é um processo natural, tá? É uma ciência também já com algum tempo já presente no nosso meio, porém pouco difundida, tá? A exemplo, né, tem um filme lá dos Vingadores, né, que eu acho que é o último filme, se não me falha a memória, em que a mulher lá do Tony Stark, lá, numa conversa com ele lá, ele pergunta o que ela está fazendo e ela fala, eu estou lendo aqui sobre compostagem, né? Uma ciência interessante, né? Então é uma coisa que está, vamos dizer assim, se aproximando e ficando mais difundida da sociedade, né? Como ciência, né, as universidades, os centros de pesquisa também têm foco voltado para quê? Para melhoria nesses processos, para otimização desse processo de compostagem, tá? Objetivando o quê? Objetivando a redução do tempo, né? Objetivando a melhoria daquele material que é decomposto, que é degradado, né? Com fins para utilização na agricultura, tá? Então, ou seja, alguns centros de pesquisa, eles vão desenvolver melhorias e técnicas voltadas a quê? À utilização desse material composto como fertilizante na agricultura ou como complemento da fertilização na agricultura. Então, ocorre nos centros de pesquisa, né, universidades, como eu disse, várias pesquisas com o tema compostagem e degradação da matéria orgânica, tá? Na iniciativa privada também ocorre, só que voltado mais ao quê? Ao tratamento dos resíduos existentes, né, gerados pelas atividades humanas, tá? Então a gente tem assim, várias empresas que processam alimentos, né, e ali vão gerar resíduos orgânicos, né? E via de regra, esses resíduos inicialmente seriam lançados em lixões ou em aterros sanitários, né? E sem um uso nobre, né? O processo de compostagem e produção do fertilizante orgânico, né, utiliza desse resíduo, né, e evita que ele vá para os aterros sanitários ou para os lixões, tá? Nossa, assim, só do início da conversa já é gostoso, né? De saber o quanto isso, fala através de, vamos dizer, de um resíduo, você pode transformar, né? Fazer um alimento para o solo para poder, né, ajudar muito, né? Exatamente, exatamente. O processo de compostagem, assim, já voltado já mais para a parte das atividades humanas, né, o foco principal é a redução lá do lançamento do resíduo gerado, né, pela atividade humana na natureza de uma forma inadequada, né? Então, a gente usa do processo de compostagem para reutilizar, né, esses resíduos, né? Assim como tem como outros tipos de resíduo, por exemplo, a gente vê falar muito da reciclagem da latinha de alumínio, né? Da reciclagem lá de papelão, papel, né? O processo de compostagem
é um tipo de reciclagem, vamos dizer assim, da matéria orgânica, né? Do resto de alimento, do resto do processamento de alimento pela indústria, né? Dos restos de restaurante, né? E assim segue. Na semana passada nós tivemos convidado ex-prefeito de Ouro Fino e ele falou do custo e do trabalho da burocracia para manter os lixões, né? Então, quer dizer, existe esses movimentos que reduzem se tiver um maior volume de ações, né? Que faz, né, vamos dizer, diminui também os custos aí. A gente falando um pouquinho sobre destinação de resíduos, né? Ela gera custo. Há tempos atrás, né, a gente não pensava em destinação de resíduo, né? Lá quando o homem ele era nômade, né, ele ia lá numa árvore frutífera, colhia lá um fruto qualquer, comia, ia embora e tal, não gerava nem resíduo, né, praticamente. Aí, mas o principal ponto marcante que iniciou a geração de resíduo foi depois da Revolução Industrial. Tá? Por quê? Começou a manufaturar muito. Né? Então, você tirar coisas da natureza, transformar ali, papapá. Então, o que acontece? Você utiliza de grande quantidade de matéria-prima para produzir pouco produto a ser consumido. O restante que sobra é resíduo. Né? E o que se faz com isso? Há tempos atrás jogavam no solo lá, revelia, sem controle nenhum, do lado da fábrica. Né? A gente procurar nos livros de história lá, até às vezes tem algum aterro, algum lixão do lado da fábrica. Né? Aí depois, com o passar do tempo, não, vamos tomar cuidado, vamos enterrar isso aí em algum local. Né? Aí apareceram lá os lixões. Né? Fora, longe da fábrica, longe da cidade. Né? Aí, só que começou a gerar problema. Né? Começou a aparecer alguns animais, né? Tipo urubus, né? Gaviões, etc. Né? Ratos, para aproveitar daquele resíduo que está ali. E com isso começou a aparecer alguns problemas ambientais e grandes problemas sociais. Né? Aí vamos dar uma melhorada nisso aí. Então vamos fazer aterro sanitário. Né? Então hoje, assim, principalmente no Brasil, né? O que a gente tem de tecnologia, assim, mais difundida para a disposição final do lixo são os aterros sanitários. Né? E ali vai qualquer tipo de resíduo. Né? Obviamente, aquele resíduo que é perigoso, né, que está caracterizado que é perigoso, na maioria das vezes não vai para o aterro, né, já tem destinação correta. Mas lá no aterro vai também alguma coisa com resíduos contaminados, tá? Com chumbo, com magnésio, não, com cádmio, com metais pesados de maneira geral, né? Com óleo combustível, né? O óleo mineral, tá? São resíduos perigosos. E o ideal seria que todo resíduo, né, fosse de alguma forma tratado e reciclado, reutilizado. Só que o que acontece? A gente apesar de já ter tecnologia disponível, mas o custo dela é muito alto para ser implantado, né? Já visto qual o comentário que você fez aí, lá da Prefeitura de Ouro Fino, né? Que é muito caro manter uma estrutura lá para dispor o lixo de uma forma adequada. E isso é verdade, né? E para fazer o tratamento dos resíduos orgânicos lá também e fazer a compostagem, gera custo para as empresas que geram resíduo. Né? Não tem jeito de não ser assim, né? Porque é trabalho. É conhecimento, é tecnologia, é equipamento que se gasta, então gera custo. Né? Com certeza. Marlúcio, quais os tipos de resíduo que pode ser utilizado na compostagem e quais os que devem ser evitados? Eu até falei um pouquinho aqui, né, a respeito de resíduos contaminantes, né? Então, assim, a compostagem, ela é de resíduo orgânico, né? Então, todo resíduo orgânico, ele vai ser compostado, né? Os resíduos livres de metais pesados, né? Também o resíduo orgânico livre de metal pesado, que vai ser compostado. Por quê? Se a gente tiver um resíduo orgânico, mas contaminado com metal pesado, né? O metal pesado não vai ser degradado, ele não vai ser transformado em outra coisa. Ele vai estar presente ali no fertilizante orgânico, ele vai ser passado lá para uma área de plantio, né? E a planta vai absorver aquele metal pesado e o metal pesado vai ciclar, né?
ao longo do ciclo da matéria, né? Então, o resíduo que pode ser compostado é o resíduo orgânico. É aquele que advém do processamento de alimento, né? É aquele que vem lá do processamento de madeira, por exemplo, né? Pó de serra ou serragem, né? Restos de cultura, tá? As fezes também de animais, né? Igual tem lá um estábulo, uma criação, um gado confinado também, o resíduo que é gerado ali ele pode ser compostado, né? Então, todo resíduo que é advindo da matéria orgânica, né? O que não pode ser compostado, ou que não se deve utilizar em compostagem, são os resíduos que não são orgânicos, né? E principalmente os resíduos que são contaminantes, né? Metais pesados, por exemplo. Isso aí a gente não pode, de forma alguma, colocar num processo desses de compostagem, principalmente quando se trata de compostagem com o objetivo da produção do fertilizante orgânico que será utilizado por alguém em algum local, seja ele pela dona de casa lá adubando uma plantinha ou adubando a horta, ou seja, por um grande agricultor utilizando lá na sua cultura, tá? Quais são os principais benefícios da compostagem no solo para a agricultura e o meio ambiente? Olha, igual eu disse, né? A compostagem ela é um processo natural, né? Ela é um processo natural. Então, assim, na hora que a gente fala de compostagem, produção de fertilizante orgânico, nós estamos trabalhando em uma das partes, né, do ciclo da matéria, né? Do ciclo, né, da matéria orgânica, né? O que acontece? O solo, a estrutura básica dele é formado por materiais inorgânicos, né? Sílica, quartzo, né? Materiais que vêm lá da decomposição das rochas, né? A matéria orgânica no solo, né? Ela vai levar como benefício o quê? A aeração do solo, né? A melhoria da característica física do solo para o desenvolvimento das plantas, né? Uma das características físicas que um solo enriquecido, né, ou um solo rico em matéria orgânica tem é a umidade, né? Então, um solo rico em matéria orgânica, ele segura muito a umidade, tá? Um solo que é pobre em matéria orgânica, ele retém pouca umidade, ou seja, a água ela percola pelo solo, vai para o lençol freático e o solo ali que é agricultável, naquela camada agricultável, vai ficar sem água e a planta não vai desenvolver, né? Então, outro benefício da presença de matéria orgânica no solo, né, é